Paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos terminando o livro de 2 Reis, capítulo 25, versículo 23. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles os seus homens, que o rei da Babilônia pusera a Gedalias por maioral, vieram a Gedalias, a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e Jazamias, filho do Maacatita, eles e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens e lhes disse: Não temais ser servos dos caldeus, ficai na terra e servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisama, da semente real, e 10 homens com ele, e feriram a Gedalias, e ele morreu. Como também os judeus, os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo se levantou, o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e vieram ao Egito, porque temiam os caldeus. Depois disso sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês 12º, aos 27 do mês, Evil Merodach, rei da Babilônia, libertou, no ano em que reinou, a Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão. Ele falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele mudou as vestes da prisão e de contínuo Joaquim comia pão na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto à subsistência pelo rei, lhe foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Muito bem, chegamos aqui ao final do livro de 2 Reis. O que aconteceu? Judá foi exterminado pelo rei da Babilônia. Os profetas anteriores, quando viram essa situação de que o rei da Babilônia vinha vindo e os reis estavam resistindo, querendo lutar contra o rei da Babilônia, Deus falou por meio dos profetas: olha, o melhor que vocês fazem é se renderem e irem cativos para a Babilônia, porque esse é o decreto de Deus. Mas eles não ouviram, eles queriam lutar ainda por Jerusalém e por Judá. Só que Deus já tinha decretado a falência daquele reino. E eles não ouviram o que os profetas disseram, que era para eles se renderem e se entregarem ao rei da Babilônia, Nabucodonosor. Muitos morreram. Todos os que não ouviram morreram, foram mortos por Nabucodonosor. E agora é o fim, agora é o cativeiro de 70 anos que o povo de Israel ficou preso na Babilônia, porque o Império Babilônico, lá naquela estátua de Daniel, naquela visão, ela é a cabeça de ouro, porque aquela estátua ela representa todos os governos humanos, desde essa época de Daniel até o último dia que antecede a volta do Senhor. E a cabeça da estátua de ouro representava esse governo de Nabucodonosor, que durou 70 anos depois que o povo de Israel foi levado para lá. Então eles eram os poderosos da terra. Mas, quando se cumpriu os 70 anos de cativeiro, Deus permitiu 2 impérios, a Média e a Persa, o Medo-Persa. Eles se uniram e vieram para destruir a Babilônia. E quando se cumpriu os 70 anos, eles destruíram a Babilônia. E um dos reis representantes desses 2 impérios que governou a Babilônia se chamava Ciro. E o profeta, 150 anos antes dele nascer, tinha citado o nome dele. E Daniel, por conhecer a palavra de Deus, quando aconteceu esse momento que o império da Babilônia foi tomado, ele era o copeiro do rei Ciro. Ele servia alimento e bebida para o rei Ciro. E ele apresentou para o rei Ciro que ele tinha sido escolhido por Deus 150 anos antes dele nascer, o nome dele tinha sido citado por Deus. E que ele seria o libertador de Israel, do cativeiro da Babilônia. E mais outras coisas que aconteceram. Ciro viu que Daniel
Era um homem excelente, brilhante, escolhido por Deus, e deu ouvidos a Daniel e libertou o povo desse cativeiro de 70 anos na Babilônia. Aí é o livro de Esdras e o livro de Neemias. Deus usou Daniel durante o cativeiro da Babilônia para revelar para nós todo o destino do governo humano, porque a estátua continua. A cabeça era de ouro, os braços eram de prata, que é os dois impérios, Medo-Persa. Mas quando se cumpriu o tempo de governo soberano sobre as nações desse império Medo-Persa, foi levantado um outro império chamado Grécia, que era o Alexandre o Grande. Ele destruiu esse governo Medo-Persa. E assim foi. Depois o Império Romano se fortaleceu. São as pernas da estátua. As pernas de ferro da estátua. Ocidente e Oriente. Duas partes o Império Romano dominava todas as nações. E foi nesse império que Jesus Cristo veio e se fez homem, se vestiu de carne. E morreu e ressuscitou na mão dos romanos. E quando chegou no ano 70, 20, 35 anos depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, já fazia mais ou menos 500, 600 anos que o povo de Israel tinha voltado da Babilônia, na morte de Jesus. E o que aconteceu? No ano 70, eles foram destruídos novamente, por causa do pecado, porque agora crucificaram o próprio Deus, o Rei da Glória. Deus imortal experimentou a morte por meio dos judeus. Crucifica ele, caia sobre nós os nossos filhos, o sangue desse homem. Quem era aquele homem? Era Deus vestido de carne. E no ano 70, agora da nossa era, novamente os judeus foram destruídos, como na época de Nabucodonosor, pelo Império Romano. E o que aconteceu? Aconteceu que o Império Romano também se acabou. Em 1948, o povo de Israel, que estava disperso desde o ano 70 da nossa era, voltaram para a sua pátria. O que aconteceu? Aconteceu que a figueira floresceu. Quem é a figueira? É o povo de Israel. Voltaram a ser nação novamente. E o Senhor disse que quando isso acontecesse, seria a última geração e todas as coisas da Escritura iriam se cumprir. E foi nesse período de 1948 para cá que todas as revoluções que houve na Terra aconteceram. Industrial, tecnologia, tudo aconteceu nesses últimos 70 anos. E nós estamos vivendo o auge da tecnologia. Todas as coisas aconteceram, telefone, computador, enfim, o homem indo para a lua, foguete, bomba atômica, tudo aconteceu nesses últimos 70 anos. E o Senhor disse que seria a última geração. E quando aconteceu o ressurgimento do povo de Israel? Agora, em 1948, faz 70 anos. Muito bem. Nós temos um dinheiro novo que surgiu no mundo. Como é que ele se chama? Euro. O euro faz aí menos de 20 anos que surgiu esse bloco de países que se uniram e fizeram um comércio único e estabeleceram uma única moeda, o euro. O que é esse euro aí? Quando começou, eram 10 países só. Acho que, se não me engano, 1983, ali na revista Veja. Pode procurar aí na internet, no Google. Início do euro, revista Veja, 1983. 83? Não é 83, não. Acho que deve ser, não me lembro, 1997, 96, não me lembro. Procura. Isso significa que esse bloco surgiu agora em 10 países. Quem são esses 10 países? É os 10 dedos da estátua de Daniel. A cabeça de ouro, Nabucodonosor, os braços de prata, Medo-Persa, o ventre, a Grécia, as pernas, o Império Romano, e os 10 dedos, que era parte de barro e parte de ferro. É esse comércio comum europeu que, quando começou, eram 10 países. É o ressurgimento daquele império grego-babilônico daquela época de Cristo. Uma parte do bloco da Europa, eles se pendem para o comunismo, é ferro. E uma parte se pende para a democracia, é barro. Metade de barro e metade de ferro são os dedos, os artelhos dos pés. E quando isso aconteceu, lá na visão de Daniel, da estátua, do sonho de Nabucodonosor, veio uma pedra e deu no pé da estátua. Quem é a pedra na Bíblia? A pedra na Bíblia é Jesus Cristo.
Então isso significa que o Senhor está vindo e Ele vai derrotar, Ele vai destruir todo o governo humano. Todas as superpotências serão destruídas pelo Senhor. Aonde? Durante a grande tribulação, que são 3 anos e meio antes da volta do Senhor, é o livro de Apocalipse, e na última guerra que haverá na face da terra, que é a guerra de Armagedon, aonde o Senhor vai pisar todos os grandes de todos os exércitos da terra, porque estarão sitiando Jerusalém, a cidade querida. E serão destruídas pelo Senhor Jesus, lá na guerra de Armagedon, no leito do rio Eufrates. O sangue dos cavalos vão correr até ao freio das suas bocas. É isso que está escrito em Apocalipse. E o Senhor vai chamar todas as aves de rapina para comer os cadáveres desses reis e poderosos, que vão estar sitiando. É o fim. Aí Jesus veio. E o que aconteceu com a pedra que veio? A palavra diz lá em Daniel que ela rolou e se tornou uma montanha e encheu toda a terra. Quem é essa montanha que encheu toda a terra? É a igreja, é o povo de Deus. São aqueles que servem ao Senhor na face da terra. Então preste atenção. Aqui o povo foi levado para a Babilônia. E hoje não é o Israel que será levado como prisioneiro a um país, não. É toda essa montanha, essa igreja na face da terra, que é uma só, o povo de Deus, serão levados para a grande tribulação. Por quê? Porque não são fiéis ao Senhor. Porque os fiéis, antes de começar os últimos 3 anos e meio, serão arrebatados pelo Senhor, serão transfigurados nesse corpo de carne, num corpo de glória, como o do Senhor. É o começo dos últimos 3 anos e meio, é o arrebatamento dos vencedores, a ressurreição daqueles que morreram vencedores. Mas ainda haverá a grande tribulação. Quando se cumprir, o Senhor voltará e vai começar a época do milênio, os 1000 anos de reino com Cristo. Quem vai participar? Os vencedores do povo de Deus, espiritualmente, reis com Cristo. A nação de Israel que sobreviveu à grande tribulação, que não se curvou diante do anticristo, que guardava os mandamentos de Deus, mesmo não crendo que Jesus Cristo já havia vindo, mas esses que guardam os mandamentos serão salvos pelo Senhor Jesus, um pé no mar e um pé no Monte das Oliveiras, no último dia da guerra de Armagedon, e eles entrarão por esse vale, porque todos os outros judeus que não são verdadeiros judeus, que são adoradores de ídolos, invocadores de espíritos, vão morrer na grande tribulação. Mas haverá um remanescente, Israel, fiel ao Senhor. E as outras nações? As outras nações todas vão sobreviver à grande tribulação, aqueles que ajudarem o povo de Deus que ficou na grande tribulação, que não tem a marca do anticristo, que não compra, que não vende. E essas pessoas que têm um pouco da sua comida, que vai ser racionada, vai dar um pouco para os filhos de Deus que ficaram para a grande tribulação, que não foram arrebatados. Esses vão sobreviver. Não porque são salvos, mas porque deram um copo de água, deram um prato de comida para os filhos de Deus que ficaram na grande tribulação. E o Senhor vai dizer no último dia: entra, benditos de meu Pai, que eu tive fome, sede, me deste de comer, de beber, e me vestiste. E eles vão dizer: nós não te conhecemos. Verdade, porque não são filhos do Senhor. Mas agora terão uma oportunidade de ouvirem o Evangelho por meio dos judeus que ficaram. Essas serão as nações no reino. Só que o diabo vai estar preso na volta do Senhor, por 1000 anos. E o homem vai voltar a viver como na época de Adão. 500 anos, 900 anos. E o Senhor diz que quem morrer com 100, morreu jovem, criança ainda. Então nós vamos ter esse período antes da eternidade futura. Porque quando se cumprir os 1000 anos, Satanás será solto. Haverá o grande trono branco. Ali é que ele será lançado no lago de fogo. Na volta do Senhor ele será preso no Hades por 1000 anos. Mas depois dos 1000 anos, agora vai se cumprir a sentença de Deus sobre Satanás, o diabo. O lago de fogo foi preparado para o diabo e os seus anjos. Todos serão lançados lá. Toda aquela primeira criação antes de Adão que seguiram o diabo serão lançados lá também. E todo homem que não creu e recebeu Deus dentro de si, que não serviu a Deus, serão lançados lá também. Aí nós teremos uma eternidade futura. Então esse pano de fundo do cativeiro para a Babilônia, no livro de 2 Reis, nos ajuda a termos uma visão de como deve ser o nosso coração, o nosso proceder. Por que foi registrado tantos reis?
coisas boas e negativas de todos eles, do reino do norte e do sul, porque o Senhor está nos chamando para, na volta dele, sermos co-reis com ele durante o reino milenar. E se ganharmos essa graça do Senhor de sermos escolhidos por ele, por ter sido fiéis a ele, que tipo de rei seremos? Então isso vai mostrar para nós, é uma baliza para nós sabermos como administrar, como co-reis com Cristo durante o milênio, sobre as nações, como deve ser o nosso proceder. Que Deus nos abençoe, que você possa ter sido encorajado a ler a Bíblia. Vamos ler toda a Bíblia. Amanhã vamos começar outro livro da Bíblia. Amém? Que Deus nos abençoe. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pelo registro do livro de 2 Reis, de 1 Reis. Nos ensina, Senhor, como sermos lapidados no nosso caráter. E não permita nós nos desviarmos, Senhor, nem para a direita nem para a esquerda. Nós queremos ter os nossos olhos firmemente fitados em Ti. Liberta-nos, Senhor, de todo tipo de idolatria, que foi a destruição total do reino do norte e do sul. Salva-nos, Senhor. Nós queremos estar diante da Tua presença. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um dia na presença de Deus. Seja um servo de Deus. Amém? Amanhã nós vamos começar o livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas também relata o que é que os reis fizeram. Nós precisamos conhecer mais essa palavra. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o Senhor.